Fala galerinha, bom dia para todos. Aqui é o professor Filipão, morrendo de saudade de vocês, doido para dar aquela aula presencial, para dar aquela interagida, né? Escutar aquela conversa, pedir silêncio. Tá, ó, tá complicado. Eu já não tô aguentando mais ficar em casa, né? Agora a única pessoa que eu peço silêncio aqui é o Batman, que é o meu coelho que fica do lado aqui da minha janela, que já me atrapalhou a gravar algumas aulas, né? Mas a gente vai tentando equilibrar o processo e fazendo de tudo para que vocês mantenham a cabeça firme, mantenham a cabeça ligada, treinem exercícios, assistam aí as aulinhas que a gente grava para vocês, né? E dando continuidade ao nosso trabalho. A aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, aulinha fácil, para vocês darem aquela descansada, né? Eu sei que o volume de matéria, se você soma todas as matérias, acaba sendo muito grande. Tem professor que empolga, né? Com 250 exercícios, mas isso acontece. Tá? Hoje a aulinha tranquilinha, alguns exercícios, não chega a 10, para vocês treinarem, tá? O conteúdo. Materialzinho extra para vocês acompanharem a aula, a apostila, né, do ângulo para vocês seguirem aí a nossa aula e dúvidas, né, após aí a aula no horário de aula. E uma novidade também, amanhã eu vou tirar dúvidas de vocês também na parte da tarde. Quem acabou perdendo a aula, né, acabou acordando tarde, teve algum empecilho, imprevisto, cachorro passou mal, teve que dar aquele auxílio, então não tem desculpa para falar, professor, não teve como participar da aula. Não, a aula será gravada, postada no YouTube. Se você tiver um imprevisto, né, não puder assistir no horário normal, assiste depois. Mas professor, você só vai tirar dúvida no horário da aula? Não, ó, o que você faz? À tarde, manda aquele WhatsApp para mim, né, que eu tiro a sua dúvida sem problema nenhum. Tá? Fazendo de tudo para que a aula de vocês funcione de forma bacana. Qual que é o tema da aula de hoje? Filo plateuminto, terceiro filo na escala zoológica, tá? Então, primeiro filo, porífero. Segundo filo, quinidários ou selenterados. Terceiro filo, plateuminto. O que significa plateuminto, tá? Plate significa achatado. Euminto significa vermes. Então, o filo plateuminto é formado, né, pelos vermes achatados, ou com forma de folha, ou com forma de fita, tá? Guarda isso aí. Modo de vida, curiosidades, tá? Os plateumintos podem ser de vida livre, são encontrados água doce, água salgada e solos úmidos. Não são encontrados em ambientes secos, porque o seu tegumento, sua pele, não teria estrutura, não tem estrutura para evitar a perda de água. Então eles morreriam desidratados. Então, os de vida livre, água doce, água salgada, solos úmidos. Temos também espécies parasitas que causam doenças, tanto em animais quanto no ser humano. Vamos dar aquela preferência, né, para as doenças causadas no ser humano. Outra característica importante dos plateumintos, a classificação embrionária. Lembra? Porífero, a gente não trabalha a classificação embrionária, porque eles não têm tecidos, né, verdadeiros, nem tecidos embrionários. Quinidário, a gente inicia a classificação embrionária. O embrião de um quinidário tem 2 tecidos, ectoderme do lado de fora, endoderme do lado de dentro, por isso eles são diblásticos, lembra lá dos quinidários? Agora, nos plateumintos, novidade. Os plateumintos são classificados como triblásticos. O embriãozinho do plateuminto tem 3 tecidos embrionários, 3 folhetos embrionários. O externo, ectoderme, o interno, endoderme, e o do meio, mesoderme. Porém, a parede do corpo não possui cavidades. Não tem cavidades, por isso nós falamos que eles são acelomados. Sem cavidade embrionária, sem celoma, tá? Então, falando em plateuminto, triblástico, acelomado.
Em relação ao blastóporo, que é aquele buraquinho no embrião, o blastóporo dá origem à boca do verme. Então, eles são classificados como protostômios. Então, professor, qual é a classificação embrionária de um plateuminto? Plateuminto é triblástico, 3 tecidos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme. Plateuminto é acelomado, não tem celoma, que é uma cavidade na parede corporal, mas plateuminto não tem. Vamos deixar para explicar celoma quando ele aparecer na escala zoológica. E plateuminto é protostômio. O blastóporo dá origem à boca do animal. Beleza? Tranquilinho? Vamos trabalhar plateuminto quanto à simetria. Como é que é a simetria? Divisão do corpo do animal em partes simétricas. Plateuminto possui simetria bilateral. Corpo dividido em 2 metades simétricas. Direita e esquerda. Então, plateuminto, simetria bilateral. Guarda aí, não se esqueça. Beleza? Galerinha, sistemas, funcionamento, é o que nós chamamos de anatomia. Deixa eu dar uma coçada aqui, peraí. Anatomia e fisiologia dos plateumintos. Ele tem um tegumento, tá? Que é o que nós chamamos aí de, entre aspas, de pele. Tegumento protegido por uma fina cutícula protetora, principalmente nos parasitas, tá? Ele tem um sistema digestório que é incompleto. Uma boca, uma cavidade digestiva, mas não tem ânus. Então, sistema digestório incompleto, sem ânus. Beleza? Tranquilo? Ele tem um sistema nervoso, e aqui vemos uma evolução em relação ao filo anterior. Lembra o filo anterior, quinidários? No quinidário, o sistema nervoso era difuso. Nos plateumintos, o sistema nervoso já tem início de uma centralização. Ele tem gânglios, acúmulos de células nervosas numa região anterior, que seria a cabeça do plateuminto, de onde saem nervos desses gânglios ao longo do corpo. Então, nós falamos que o sistema nervoso do plateuminto é ganglionar ventral. Esse início de centralização com a simetria bilateral do animal, nós falamos que nós temos um início, né, de formação de uma cabeça. Então, sistema nervoso ganglionar, ventral, simetria bilateral, início de cefalização, formação de uma cabeça no animal. Tranquilo? Beleza? Novidade, surge pela primeira vez nos plateumintos um sistema excretor, formado por células flama, ou protonefrídeo, ou credo. Células flama, ou protonefrídeos, ou solenócitos. São células, galera, cheias de cílios dentro dela. Elas pegam as excretas desse animal por difusão, entra dentro dessa célula, e a movimentação desses cílios empurra essas excretas por tubos e para fora do corpo. Então, surge pela primeira vez na escala zoológica, nos plateumintos, um sistema excretor. Sistema excretor formado por células flamas, ou protonefrídeo, ou solenócito. Como que é o funcionamento da célula flama? Já caiu numa questão aberta da UFJF. A célula flama pega as excretas por difusão, o movimento dos cílios dentro da célula flama empurra essas excretas por tubos e para fora do corpo do verme. Tranquilo? Beleza? Ainda não surge nos animais, eles ainda não possuem, plateuminto ainda não possui sistema circulatório, ausente. Plateuminto ainda não possui sistema respiratório, ausente. Ah, professor, como é que ocorre a circulação? Como é que ocorre a respiração? Lembra da palavra mágica, difusão. Tá? Então,
respiração, circulação por difusão. Beleza? Tranquilo? Falando agora da classificação do filoplateominto, nós vamos pegar os plateumintos e vamos subdividi-los em 3 classes. Guardar a principal característicazinha aí de cada classe, o principal exemplo. Então, falou em classe turbelária, plateumintos exclusivos de vida livre. Não temos representantes parasitas. Temos aqui a planária, tá? Falou em plateuminto de vida livre, falou em turbelários, classe turbelária, planária. Beleza? Tranquilo? Falou em plateuminto parasita, 2 classes, tremátoda ou trematoda, onde nós temos o Schistosoma mansoni e a Facíola hepática, são vermes parasitas. Beleza? E falou em classe cestoda, lembra das tênias. Falou em cestoda, lembra das tênias ou solitárias. Então, filoplateominto subdividido em 3 classes. Turbelária, de vida livre, temos a planária. Trematoda, parasitas, principal exemplo, Schistosoma mansoni. Cestoda, parasita, principal exemplo, as tênias ou solitárias. Beleza? Tranquilo? Reprodução dos plateumintos, tá? Falou em reprodução do plateuminto, a maioria dos plateumintos são monóicos, ou seja, hermafroditas. Porém, a planária, apesar de hermafrodita, faz fecundação cruzada. Uma planária, colo poro genital na outra planária, e uma funciona como macho, a outra funciona como fêmea, a outra funciona como macho e uma funciona como fêmea. Apesar de hermafroditas, fecundação cruzada, tá? E a tênia monóica, mas com autofecundação. Ela dobra o corpo e se autofecunda. Então, a maioria dos plateumintos, monóicos, beleza? Hermafroditas. Planária, com fecundação cruzada, mesmo sendo hermafrodita, tênia com autofecundação. Agora, dentro dos plateumintos, temos o Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose. Ele é o único plateuminto que nós vamos estudar dioico, sexo separado, macho e fêmea. Beleza? Tranquilo? Fecundação interna, desenvolvimento indireto com presença de larvas, tá? E as larvas nos plateumintos parasitas serão importantes, temos que guardar o nome dessas larvas. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, olha só, aula de verminose, presta atenção no que eu vou falar aqui para você não se desesperar. Aula de verminoses, doenças causadas por vermes. Nós vamos trabalhar depois que terminarmos a zoologia. Porém, as verminoses estão em 2 filos, plateuminto e nemateuminto, que é o próximo. Então, eu vou pegar um pedacinho dessa aula para a gente falar da verminose. E aí, olha que interessante, quando vocês chegarem lá na aula de verminose, que vocês escutarem eu falando, né, explicando a matéria, você vai falar, caramba, pô, eu já escutei isso aí. Ah, eu já aprendi. Ah, eu lembro. E facilita a nossa vida. Ah, evita que você erre depois lá, ó, exercício simples. Beleza? Então, primeira verminose que eu quero chamar a atenção. Esquistossomose ou barriga d'água. Tá? A esquistossomose ou barriga d'água é causada por um plateuminto com forma de folha chamado Schistosoma mansoni, nome científico, ou simplesmente esquistossoma, tá? É um verme plateuminto
pertencente à classe Trematoda. Qual a característica dessa verminose? Esse verme parasita o sistema porta-hepático do nosso corpo. São aqueles vasos sanguíneos que irrigam o fígado, baço e intestino, tá? Então, o principal sintoma dessa doença é uma inflamação no fígado, uma hepatite, uma inflamação no baço, um aumento do tamanho do fígado, uma hepatomegalia, um aumento do tamanho do baço, uma esplenomegalia e um extravasamento de líquido para a cavidade abdominal, chamado de ascite. Daí o nome barriga d'água. Beleza? Tranquilo? A pessoa doente elimina os ovinhos do xistosoma nas fezes, porque o ovo tem uma pontinha, perfura o vaso sanguíneo, cai no intestino e sai junto com as fezes. Para que o ciclo da doença continue, tá? Esse ovo tem que cair na água. Água doce com baixa correnteza. Um canal de irrigação, um córrego, correnteza fraquinha, um lago. Por que baixa correnteza? Porque tem que viver nessa água doce um caramujo. E não serve qualquer caramujo. Tem que ser um caramujo planorbídeo, com a concha plana, do gênero Bionfalaria. Por quê? Vocês vão entender agora a grande sacada do caramujo. Do ovinho do xistosoma sai uma larva cheia de cílios, chamado miracídio. O miracídio não tem a capacidade de nos contaminar. O miracídio contamina o caramujo. Então o miracídio sai maluco atrás do caramujo. Quando ele vê um caramujo, pam, 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 o miracídio penetra no caramujo. Lá dentro ele faz uma reprodução especial, tá? Chamada de pedogênese, onde cada miracídio forma centenas de novas larvas que abandonam esse caramujo. Essas novas larvas são chamadas de cercárias. Agora sim, a cercária é o problema, porque a cercária contamina o ser humano. Você, quando entra naquele canal de irrigação para poder cuidar da sua lavoura, você, quando vai entrar num lago para tomar um banho de lago, se divertir, essa cercária penetra pela pele, tá? Essa penetração causa uma coceira insuportável, chamado dermatite cercariana. Criou-se até um ditado, olha só que interessante: se você nadou e coçou, é porque você pegou a doença, tá? Então esse banho de lago, que deveria ser uma recreação, é o início para uma série de problemas, porque ali você se contamina com o verme. Nós somos considerados o hospedeiro definitivo do verme, porque é no nosso corpo que ele faz a reprodução sexuada, e o caramujo é considerado o hospedeiro intermediário do verme, tá? Porque no caramujo ele não realiza essa reprodução sexuada, tá? Medidas profiláticas, preventivas para você não se contaminar: tratamento dos doentes, um saneamento básico, tratamento de esgoto, tá? Combate ao caramujo, né? Você vai lá tentar descobrir se o lago tem um caramujo e destruir o caramujo, e evitar entrar em contato com essa água contaminada aí, né? Para evitar de você pegar a doença, a esquistossomose. Beleza? Tranquilinho? Alguma dúvida? Se tiver, já sabe, né? Ou no escolar, WhatsApp, eu tento tirar essa dúvida para você tranquilamente. Beleza? Qual é a outra verminose? A teníase. Chamamos de teníase quando a pessoa tem no intestino verme adulto, chamado de tênia ou solitária. A tênia é interessante, galera, ela tem uma cabeça chamada de escólix. A tênia do porco é chamada de tênia armada, porque ela tem ventosas e ganchos para se prender na nossa mucosa intestinal. A tênia do boi é chamada de tênia desarmada, porque ela só tem as ventosas, ela não tem o gancho para se prender na mucosa intestinal. Tá? A teníase,
ela pode ser até assintomática, a pessoa tem a tênia e não manifesta sintomas, ou pode manifestar sintomas como cólicas, dores abdominais, uma reação alérgica ao verme, alteração no apetite, aquela fome exagerada, né? Vontade de comer 15 x-tudo. Não, é a tênia, tá? Fome exagerada, alteração de apetite, não é outra coisa não, pelo amor de Deus. Aí, olha só, então ela pode ser desde assintomática ou causar esses sintomas. A galera tem muito medo da tênia, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui nessa aula que não é para ter esse medo todo, não é para ter uma preocupação, mas sem tanto desespero, pelo amor de Deus. A pessoa doente tem a tênia no intestino. A tênia tem o corpo formado por esses cólex, né? Essa cabeça que se prende na mucosa intestinal, e o corpo dividido em anéis. Nesses anéis ela dobra o corpo, se autofecunda e elimina nas suas fezes anéis com ovos ou ovos da tênia. Esses ovos vão contaminar o ambiente por uma falta de saneamento básico e vão contaminar o hospedeiro intermediário da tênia, igualzinho a esquistossomose contaminava o caramujo, a tênia vai contaminar o porco ou o boi. Com um detalhe, cada tênia contamina o seu próprio hospedeiro intermediário. A tênia solium é a tênia do porco. Então, ovos da tênia solium têm que ser ingeridos pelo porco. A tênia saginata é a tênia do boi. Ovos da tênia saginata têm que ser ingeridos pelo boi. Ah, mas professor, se um ingerir o ovo da tênia do outro, a verminose não vai adiante, porque o sistema digestório desses animais são muito diferentes. O porco é onívoro, sistema digestório muito parecido com o nosso. O boi é herbívoro, sistema digestório muito diferente do nosso. Mas o que acontece quando esses animais comem o ovo da tênia lá no ambiente contaminado? Ele engole o ovo se transforma num embrião, chamado embrião hexacanto, no sistema digestório desses animais. Esse embrião cai na corrente sanguínea e nesses animais ele tem predileção pela musculatura. Eles vão para a musculatura e vão formar um cisto, tá? Uma pequena bolsa cheia de líquido com o escólex da tênia lá. O cisto ou cisticerco vai ficar na musculatura desses animais, na carne. E aí, galera, você, na hora de comer a carne desses animais, resolve comer ela crua ou até aquela carne mal passada e acaba ingerindo esse cisto. Quando você ingere o cisto ou cisticerco da tênia, ele, quando chega no seu sistema digestório, se transforma no verme adulto. E aí você tem a teníase. Tranquilo? Então, uma medida profilática, evitar a ingestão de carne crua ou mal passada. Inspecionar a carne, né? Ver se ela não tem esse cisto lá. Lembra muito uma canjiquinha, tá? Tanto é que em alguns lugares é conhecido como carne com canjiquinha. Então, inspecionar a carne. Há um saneamento básico, né? Para você evitar de contaminar o ambiente e contaminar o hospedeiro intermediário. Tranquilo? Agora, nós temos uma segunda doença, causada pelo mesmo verme, só que transmitida de forma diferente. Lembra que quem tem a tênia no intestino, quem tem a teníase, elimina os ovos da tênia nas fezes? E esses ovos são ingeridos pelos hospedeiros intermediários específicos? Beleza, de vez em quando, o homem faz parte do hospedeiro intermediário. O homem acaba ingerindo o ovo da tênia por acidente. Naquela verdura, naquela fruta que você não lavou direito, você come o ovo da tênia. E o que deveria acontecer com o hospedeiro intermediário dela, acontece com você. No seu sistema digestório, forma um embriãozinho hexacanto, esse embriãozinho cai na corrente sanguínea e em você ele pode ir para a musculatura, globo ocular ou cérebro. Na musculatura causa desconforto, né? No globo ocular, problemas de visão, podendo ocasionar até cegueira, só que no cérebro o problema é maior.
tá? Essa doença é chamada de cisticercose. Você não tem o verme adulto em você. Você tem o cisticerco da tênia em você. Ou no músculo, ou no globo ocular, ou no cérebro. E quando é no cérebro, nós chamamos de neurocisticercose. Então, uma neurocisticercose é ter o cisto da tênia no cérebro. Teníase é ter o verme adulto no intestino. Como você se contamina com a teníase? Ingerindo carne crua ou mal passada, contendo o cisto da tênia. Como você se contamina com a cisticercose ou neurocisticercose? Ingerindo o ovo da tênia. Aí entra a salada, entra a fruta mal lavada, tá? Entra a falta de higiene aí. Beleza? Agora uma curiosidade. Só o ovo da tênia solium, que é a tênia do porco, causa cisticercose. Se você ingerir o ovo da tênia saginata, ele não vai para frente, porque o nosso sistema digestório é muito diferente do boi. Então, cisticercose causada pela ingestão do ovo da tênia solium, do ovo da tênia do porco, pela semelhança entre os sistemas digestório humano e do porco. Beleza? Tranquilo? Curiosidade para vocês, temos outras tênias, tá? Equinococcus granulosos, a tênia do cão, hospedeiro intermediário, uma ovelha. Diphyllobothrium latum, a tênia do peixe, hospedeiro intermediário. Aí nós temos também no ciclo da tênia do peixe um crustáceo. Tá? O homem, nessas outras tênias, a do cão e a do peixe, nós entramos como hospedeiro acidental, nós não fazemos parte do ciclo. Mas tênia do cão e tênia do peixe, vamos deixar para depois, lá para a aulinha de doença mesmo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que ela tenha aí, né, ajudado vocês a estudar nesse período de reclusão, nesse período que você está em casa, se protegendo. Lembre-se, né, a sua saúde vem em primeiro lugar e estou à disposição de você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Boa aula para todos aí. Um grande abraço, professor Filipão.